porque tem um assunto que está chegando aqui que é muito interessante. Briga política, queda de braço. O PL, partido de Jair Bolsonaro, ganhou a queda de braço contra o Centrão na Câmara dos Deputados. E agora é o PL quem vai comandar Isso é uma notícia importantíssima, hein? É o PL que vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça, a principal da casa. O acordo aconteceu após reunião do presidente Arthur Lira, melhor dizendo, com líderes partidários, o que representa um revés para o governo federal. O Planalto tentou a todo custo evitar que o PL, o principal partido de oposição, conseguisse comandar a mais importante comissão permanente da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça. União Brasil abriu mão das comissões de Educação e Minas e Energia e ficou com Segurança Pública. Com isso, Minas e Energia deve ficar com o PSD do Kassab, que é o desejo da sigla para dialogar com a pasta do ministro Alexandre Silveira. Já o PSOL vai ficar com a Comissão de Legislação Participativa. Nada. Arthur Lira marcou a instalação das comissões da Câmara para hoje. Importante é o seguinte, nós vamos começar aqui com o Rafael Macris, mas você que está nos ouvindo ou que está nos assistindo, é importante saber. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, elas são mais importantes do que as comissões da Assembleia Legislativa dos Estados, da Assembleia Distrital e das câmaras municipais. Eu presidi por 2 mandatos a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Mas, ali na Assembleia, onde a CCJ não é tão importante, o governo jamais admitiu que ela ficasse com a oposição. Nos todos os mandatos que eu participei, a comissão ficou a deputada, nossa amiga de Sorocaba, querida amiga de Sorocaba. Daqui a pouco, desculpa, amor, daqui a pouco eu lembro o seu nome. Então, eu presidi a Comissão de Constituição e Justiça. Agora, na Câmara dos Deputados, Maria Lúcia Amari, né? Maria Lúcia Amari, um beijo, Maria, te amo, desculpa. Então, Maria Lúcia Amari. Agora, na Câmara dos Deputados, é diferente. Por que é diferente? Porque, uma vez aprovada a matéria na CCJ, ela vai para o plenário. Ou seja, a CCJ tem o poder de pautar uma matéria ou não pautar. E pautar uma matéria que tem maioria para ser aprovada. Então, é uma vitória muito grande, uma enorme vitória do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso pode trazer complicações, sobretudo porque o governo articulou para ter a CCJ. Então eu pergunto a você, Rafael Macris, o happy hour chegou tarde? Com certeza, Capês. Primeiro, como você bem colocou, tudo que é decidido hoje no Congresso Nacional passa pela Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, ela consegue acelerar ou até barrar projetos, fazer com que projetos não entrem em votação no plenário do Congresso. E é obrigação de qualquer governo deter o controle da Comissão de Constituição e Justiça, principalmente pelo que está por vir nesse próximo ano agora do governo do PT. A gente sabe que se trata de um governo que gasta demais, isso é um fato. A gente tem 38 ministérios, temos viagens, muitos cargos, recorde de emendas parlamentares, mais de 60 bilhões de reais no ano passado. E para o ministro Haddad continuar com o seu plano de déficit zero, ele vai ter que mandar ainda muitos projetos para o Congresso Nacional, tanto de ajuste fiscal quanto de aumento de impostos, para poder manter esse governo estável. E com a oposição liderando a CCJ, isso vai se tornar muito difícil. O governo vai ter que suar muito a camisa para conseguir aprovar esses projetos. No ano passado, a gente viu que a oposição não fez lá um trabalho
tanto de oposição assim como deveria de forma efetiva. A gente viu muito videozinho no Instagram, muito jogar pra galera, no YouTube, fazer festa aqui, festa ali, mas efetividade a gente viu pouco. E esse ano a gente espera ver, dentro da CCJ, com as ferramentas e com as armas que o superpoder da CCJ confere a esse pessoal. Agora a gente vai ter que ver qual vai ser o poder de ataque da oposição. A oposição vai, de fato, segurar no peito esses projetos de aumento de impostos que podem vir a ser votados no Congresso Nacional? Ou só vão fazer charme nas redes sociais e deixar o rio passar por debaixo da ponte? Agora, muito bem colocado. Daniel José, nós estamos falando a criação de uma federação União Brasil mais PP. São 109 parlamentares. 109 deputados e 2 partidos conservadores. Você tem mais 96 deputados do PL. Eram 99, 3 cederam as mazelas. Bom, 96 mais 109 são 205. Então já temos 205 deputados conservadores, a maioria. Você tem mais o PR e o PSD. E sem contar o PSDB, que tem muita gente de centro-direita. Acho que na minha opinião, a presidência da CCJ com o PL vai dificultar muito o governo nas pautas temáticas, pautas de costumes, liberalizantes. É claro que se o Supremo Tribunal Federal quiser fazer novamente o papel de legislador, sem ter voto e chamar para si essas pautas, isso vai gerar uma reação do Congresso. Agora, em termos de legislação, o governo pode tirar o cavalinho da chuva, de pautar descriminalização do aborto, descriminalização do porte de drogas e outras questões que são muito caras para o setor conservador. Como é que você vê, primeiro, nessa pauta conservadora, que é uma pauta mais temática, de deputados mesmo, e segundo, as pautas econômicas de projetos que vêm do governo e que são importantes serem aprovados ou mesmo medidas provisórias? Sim. Olha, primeiro, assim, eu acho muito legal que você fez essa explicação inicial, né? Quem acompanha aqui a Jovem Pan é diferente de boa parte da população, infelizmente, que está alienada e que não acompanha, não entende como a política funciona. Aqui, nesse espaço de discussão, é também um espaço para a gente explicar e também para aprender sobre como que funciona o dia a dia da política, né? A gente comentou sobre o Happy Hour e agora, numa maneira mais formal aqui, sobre a CCJ. E é uma comissão que eu também vou enfatizar que é muito importante, porque todos os projetos de deputados, todos os projetos de governo passam por essa comissão. É uma comissão que avalia se o projeto ali que está sendo avaliado, ele é constitucional ou não. A gente sabe que deveria ser um trabalho técnico, mas a gente está no ambiente político. Então, sempre tem espaço para deliberação política ao invés de técnica, e essa é uma comissão central. Então, por exemplo, se eu faço um projeto sobre educação, eu vou protocolar ele na Câmara dos Deputados, ele passa pela Comissão de Educação, mas antes disso ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, todos os projetos passam por ali, é um espaço extremamente valioso. Eu tenho uma curiosidade muito grande, e isso a gente não consegue saber também, qual foi o cálculo político para esse resultado acontecer, né? E isso é uma coisa que só vai saber quem estava lá dentro. Quais foram os incentivos do Arthur Lira de fazer essa concessão ou de fazer essa entrega da CCJ para o PL, o que cada um ofereceu, como que chegou nesse desenho final. Mas, diante disso... Daniel, lembra que vai ter sucessão do Arthur Lira. Com certeza. Ele quer fazer o sucessor e são 96 votos. Exatamente, com certeza estava na conta. Agora, vamos olhar para frente, né? A partir do momento que o PL tem a presidência da CCJ e, portanto, controla a CCJ, né? Controla a agenda, qual projeto vai ser votado, qual não vai ser votado, qual vai segurar, qual não vai segurar. Então, uma posição muito importante. Quem ali do PL, quem da bancada do PL vai assumir essa posição? Isso é importante, porque a gente sabe que dentro do PL tem os conservadores, os deputados mais ligados ao Bolsonaro e que tem ali um viés de valores, de princípios, e tem outros que são centrão. Essa é a realidade. Será que o PL vai lá e vai colocar alguém do centrão ali, meio disfarçado de direita, para presidir? Então, essa é uma questão que é muito importante. E eu concordo, né? A pauta de costumes vai ser uma pauta que a CCJ vai ter um domínio enorme se a pessoa nomeada pelo PL for alguém de posicionamento, de ideologia, ao invés de alguém mais ligado ao centrão. E também, muito importante, sobre as pautas fiscais. As pautas que vão impactar as contas do governo e que vão ter um impacto grande na economia. Então, por exemplo, se o governo quiser regulamentar a carreira o trabalho para entregador de aplicativo ou para motorista em aplicativo, eu tenho certeza
que isso vai ter muito mais dificuldade de passar se tiver a presidência da CCJ nas mãos de um deputado do PL de posicionamento e de ideologia. Então, agora, eu só assim, discordo um pouco da leitura do Capês sobre essa amplitude e a força da bancada conservadora em Brasília. Infelizmente, para a maior parte dos políticos, para 99,9% dos políticos nesse país, a grande prioridade deles é se reeleger. E a gente sabe que o que a população valoriza mais é a emenda parlamentar, é trazer dinheiro para a sua região. Então, infelizmente, muitos desses deputados, por mais que tenham um certo posicionamento mais de direita, na hora H, se precisar abrir mão de alguma votação, se precisar negociar para receber mais emenda do governo, ele vai fazer isso. E é o que a gente tem visto recorrentemente, por isso mesmo que a oposição lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, está tão fraca e não consegue emplacar tantos bloqueios aí no governo. Meu querido Ricamelo, você acha que só com happy hour o governo consegue acelerar a pauta ou vai precisar gastar mais bilhões aí de emendas parlamentares para mudar a mentalidade de alguns deputados que estão mais preocupados com a sua reeleição do que com o exercício do seu mandato? Olha, Capês, infelizmente eu acredito que a gente vai gastar mais algumas dezenas de bilhões nesse ano para que o governo continue mantendo esse controle sobre as principais votações que ele precisa passar no Congresso. De fato, a CCJ indo para o PL, e estava se discutindo muito o nome da Caroline, de Santa Catarina, e a Caroline ela é bem forte, radical, o governo acho que nem gostaria muito que ela tomasse a frente da CCJ, pelo menos é o que se fala um pouquinho ali em Brasília, é o que vai sair daqui a pouquinho a gente deve saber provavelmente essas definições das comissões, mas o interessante é que a comissão que deve ficar com o PT deve ser a Comissão da Saúde. Eu não sei se vocês se lembram que de todas aquelas emendas, 11 bilhões de reais de emendas estão nas mãos das comissões. E a comissão que tem o maior valor nas suas mãos é a Comissão de Saúde, que tem 4,5 bilhões dos 11 bilhões. Então o PT ainda foi inteligente de falar, eu quero a comissão que tem mais grana, porque eu quero conseguir usar esse dinheiro para conseguir ganhar alguns louros lá no final do ano para a reeleição. Então, como que todos esses baralhos, né? Como que esse tabuleiro vai se mostrando? E, na verdade, foi uma discussão no ano passado, né? O PT estava presidindo a CCJ com o Rui Falcão e, na verdade, existia uma conversa, então, que isso deveria ter um rodízio entre os partidos que têm o maior número as maiores bancadas, então acabou passando para o PL agora, e o PT está dando uma certa desculpa, falando, não, mas tudo bem, é um ano que vai ser um pouco esvaziado, vai existir eleição no segundo semestre, então não vai ter um grande problema disso acontecer. Desculpa, de fato, vai ser importante, a CJ está na mão da oposição, acho que vai complicar um pouco o governo, e o governo vai tentar ganhar os deputados e senadores, continuando liberando mais dinheiro para emendas. É uma pena. Ô, João Belucci, agora são 14 horas e 39 minutos. 14 e 39. O que você acha disso aqui, da presidência da CCJ na mão da oposição? Tá complicado. E olha, se você dissesse, o governo não dialoga, fosse que nem a Dilma Rousseff, que fica andando de bicicleta, não vai falar com os parlamentares, mas o governo tá lá, o Padilha tá, coitado. Os deputados gritam, vai para casa, Padilha! Ele volta lá, continua negociando. E o governo o Lula está abrindo as portas do Palácio da Alvorada, está conversando, está pagando emendas parlamentares como nunca ninguém pagou. Mas mesmo assim, parece que nunca na história desse país. Então, o que está acontecendo? Parece que o governo não tem mesmo o controle da Câmara dos Deputados e esse controle financeiro abrindo aí as burras de emendas parlamentares não está resolvendo. Vai ficar mais caro ainda. Vai ficar mais caro e você vê que o Lula ele foi eleito essencialmente com ser o anti-Bolsonaro. Não tinha uma pauta específica, lembremos que ele sequer indicou os seus ministros. Isso é importante lembrar na eleição. Ele não falava o nome dos ministros e depois voltou toda essa carreta furacão aí do pesadelo. Mas agora a gente observa que são nessas comissões em que se discutem de fato as leis, as legislações que vão alterar o país. Não é ali naquele grande parlamento, né? São nessas comissões e que é de pouco interesse do público e levado pouco para o público. Agora, seria uma vitória realmente muito importante da oposição do PL ter a CCJ, demonstraria a fragilidade do governo. É claro que a oposição gostaria de ter barrado outras pautas, né, como a reforma tributária, né, que vai criar esse super caixa da União e depois a União que vai escolher
onde vai passar o dinheiro, né? Vai concentrar mais poder ainda na União, já que a gente é uma federação brasileira, né? Com os estados com pouca autonomia. Agora, também chama atenção essa questão dos partidos, porque você vê o partido, ele tem, em tese, uma ideologia, mas ele rapidamente vai para o governo, vai para a oposição. O próprio União Brasil, ele foi uma fusão, né, do DEM, né, do Democratas, com o PSL. E é um partido que você não consegue apontar, é esquerda, é direita, dizem que é conservador, e agora ele juntaria com o PP também, o Partido Progressistas, que em tese apoiou o Bolsonaro na eleição, mas já que sem constrangimento nenhum também vota com o Lula os projetos. Então a gente precisa, essas reformas eleitorais que tiveram nos últimos tempos concentraram ainda mais poder nos caciques partidários, que pouco aparecem para o grande público, mas são quem mandam de fato, né? Eles que mandam de fato estão cada vez mais poderosos, com mais caixa e limitando muito a atuação dos parlamentares. E olha, os partidos têm uma grana, não? Enorme. Eles recebem um dinheiro, Sim. dá para pagar jatinho, dá para pagar Eles têm um monte de funcionário, né? Tem um monte de gente que recebe. funcionário, e parece que é uma verba pouco fiscalizada essa, Pouquíssima, né? pouco fiscalizada. Pouquíssimo Alguns fiscalizado. recursos dentro de partidos só passam por fiscalização a cada 2 anos, a transparência é muito baixa. Inclusive, esse é um dos pontos mais importantes de uma reforma política, a melhorar a governança e transparência dos partidos políticos no Brasil. Quer dizer, nós estamos com um custo do andamento da máquina muito elevado. O objetivo do poder é o poder, né? Sabe? E 513, precisamos começar a discutir também 513 deputados. E tamanho do mandato do senador, né? 8 anos. Não pode ter 2 senadores por estado em vez de 3. Pode ter um número um pouco menor de parlamentares. É um custo muito grande. Hoje você sabe que a realidade, 80% dos deputados federais não sabem nem o que estão fazendo lá. Vai lá, aperta o botão. Então é um custo elevadíssimo. Isso precisa ser revisto urgentemente. Diminuir o custo do funcionamento da máquina, porque o país pode crescer muito mais. É como se você tivesse uma Ferrari puxando um trailer.